Olá! No episódio de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Como refletirmos acerca do fortalecimento da Lei Maria da Penha a partir da exploração desta normativa, de seu contexto histórico, dos desafios que a lei vem enfrentando para ser de fato operacionalizada e das perspectivas que a gente possa ter nesse sentido. Historicamente, nós precisamos lembrar que a Lei Maria da Penha não veio de uma consciência do sistema de justiça sobre a importância da violência contra a mulher. Ao contrário, ela veio de uma denúncia que foi feita por uma vítima, Maria da Penha Fernandes, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acusando o Estado brasileiro de ser omisso, negligente, ter falta de expertise para avaliar a violência doméstica contra a mulher, a ponto de, naquela época, não haver sequer uma lei que protegesse de uma forma mais dura as mulheres. Ao contrário, antes da Lei Maria da Penha, a violência perpetrada contra uma mulher dentro do seu ambiente familiar ou doméstico era julgada e processada nos juizados especiais criminais. E hoje, pós-Lei Maria da Penha, ou a partir da Lei Maria da Penha, esse crime tem o status de violação de direitos humanos. Então, deixou de ser menor potencial ofensivo para ser violação de direitos humanos. Em que pese, isso não está absolutamente configurado dentro do processamento dessas ações. Então a gente precisa fazer realmente um ajuste desse olhar, porque a gente diz que é um problema importante, que é uma epidemia que está cruzada aí entre a saúde pública e a segurança pública, mas na prática a gente ainda tem um número de condenações muito pequenos em relação às ações penais que são processadas, porque os processos ficam muito tempo dentro do sistema e acabam prescrevendo, e a gente tem ainda uma certa fragilidade do uso das medidas protetivas de urgência. E isso, de fato, precisa ser minimizado nos próximos anos, uma vez que vem se demonstrando que essa dificuldade acaba sendo não apenas esse fator, mas um dos fatores, que é a impunidade, levando a uma dificuldade de percepção de seriedade do problema pela sociedade como um todo, em especial pelos homens e agressores. Tá? Por isso é importante que a gente maximize ou melhore a eficácia e a efetividade da Lei Maria da Penha. Um dos critérios que a gente tem para poder, de fato, angariar um espaço mais produtivo e mais esperançoso em relação ao combate à violência contra a mulher é nós primarmos pela qualificação do sistema de justiça. Lembrando que isso já consta no termo de acordo da própria Maria da Penha, na época do acordo que foi feito com o Estado brasileiro. E aí, de que tipo de qualificação a gente está falando? De qualificação acadêmica, da qualificação teórico-prática, da qualificação que está respaldada em dados e em conceitos científicos, mas que não se restringe a uma qualificação meramente teórica, porque os operadores do direito, diante das mais diversas instituições e mesmo os profissionais de saúde, precisam refletir a partir de casos concretos, de situações práticas, para que a criatividade e a expertise desses profissionais seja, de fato, sedimentada e isso reverbere numa prestação jurisdicional mais contundente, mais eficaz, mais efetiva, e que a partir de uma prestação jurisdicional mais eficaz, a gente tenha resolvido um dos fatores que podem favorecer a gente evoluir em termos de diminuição do índice de violência contra mulheres, que no ano que nós estamos, por exemplo, aumentou em toda a sua tipologia. Nós já vimos os tipos de violência contra mulheres e todos eles, sem exceção, aumentaram em termos de demanda do sistema de saúde, demanda do sistema de justiça. Então a gente precisa parar para tentar de fato debelar esse fenômeno. Tá? Então nós temos um desafio aqui muito importante, que é a superação da lógica de um Código de Processo Penal que é de 1940. Então, quando você leva um crime para ser processado a partir do nosso Código Penal, que esteja tipificado no nosso Código Penal, ele não é um crime baseado na sua continuidade, na sua repetição.
como é o ciclo de violência doméstica ou familiar. Então, a gente tem uma dificuldade teórico-prática aqui, é de fazer um dispositivo, que é o Código de Processo Penal de 1940, dialogar com um dispositivo muito mais novo, que é a Lei Maria da Penha de 2006. Então, é importante que a gente atente para essa caracterização de contextualização da violência, que aquele fato que pode estar sendo levado para juízo, ele definiu um fragmento da violência, e que para a gente entender a gravidade dele, a gente não pode pegá-lo isoladamente ou de modo fragmentado, mas interpretá-lo a partir do contexto de violência que essa mulher vem vivendo, lembrando que ela leva em média de 3 a 4 anos para buscar o sistema de justiça, depois de já ter acionado o sistema de saúde ou assistência, para lidar com essa questão da violência que ela vem sofrendo durante um tempo prolongado. Tá? A partir daí, a gente precisa fortalecer a atuação em rede das instituições de saúde, das instituições do sistema de justiça para o combate dessa violência. E nós já vimos também em episódios anteriores o quanto é importante e o quanto é crucial que se atue para além da sua própria instituição. E para que a gente faça isso e acione outras instituições de modo interdisciplinar, nós precisamos conhecer quais são as instituições que compõem a rede de atenção e a rede de proteção em relação a essas vítimas. Lembrando que, em contexto familiar, não é possível atender integralmente uma mulher vítima sem voltar o nosso olhar também para a sua agressora ou seu agressor e para as suas filhas e filhos, porque a gente tem um núcleo familiar sob violência e uma violência que vem de um comportamento estrutural, de um machismo que está perceptível, ele é observável a partir dos comportamentos que a gente expõe, homens e mulheres. Então, ele perpassa o nosso cotidiano e ele foi aprendido e naturalizado como algo aceitável, como algo normal. Então, nem sempre a vítima percebe que ela está sendo vítima de um ato violento e nem sempre o agressor percebe o que ele está fazendo como violência. Então, essa complexidade define que nós temos também que olhar para o entorno da vítima e não especificamente só para ela. Virar as costas para o seu agressor, já que ela não se separa em aproximadamente 70% das situações, ou ignorar as sequelas de uma violência direta contra uma mulher sobre os seus filhos e filhas, acaba definindo um olhar fragmentado e míope para a atenção devida a essa vítima. Então, para integralizar o atendimento à vítima de violência familiar e doméstica, nós não podemos deixar de fora desse atendimento filhas e filhos e o próprio agressor ou, eventualmente, uma agressora.